E aí, família Game, tudo bem? Hoje eu gostaria de fazer algo diferente, aliás, é uma coisa que eu queria fazer já há um tempo, né? É de fazer um react de um youtuber que eu gosto muito. Eu não acompanho diretamente, porque quem assiste mais os vídeos dele é meu filho, porque meu filho está aprendendo inglês, que eu já parei de aprender inglês, pelo menos o básico do inglês. Já passei pelo básico há muito tempo, e eu não vejo mais vídeos de como aprender inglês, mas sim eu vejo vídeos em inglês, então eu não assisto tanto o canal dele, mas eu aprecio o que ele tem feito e decidi fazer um vídeo sobre ele. Mas antes disso eu pedi a permissão, porque eu não sou aquele tipo de youtuber que quer fazer o canal crescer usando a popularidade de alguém para atacar, né? Muito pelo contrário, eu estou aqui para crescer e tentar, de repente, no caso dele, dar umas dicas para ele melhorar o português dele, que já é muito bom. Mas vamos ver como é que começou aqui. Foi nesse e-mail, no caso desse e-mail aqui, né, que eu mandei para ele, é o Gavin, para quem não conhece, do canal Small Advantages, né? E aí, Gavin, beleza, cara? How are you doing, man? Então eu mandei um e-mail para ele já tem um tempo, já 22 de setembro, né? Eu mandei um e-mail em inglês para ele. Hi Gavin, how are you doing? My name is Julio and I'm a Brazilian YouTuber living in Japan for 21 years. Para ver como o tempo passou, porque eu já estou aqui 22 anos, né? I have a small channel about languages called Gengotaku. Quer dizer, eu tenho um pequeno canal sobre línguas chamado Gengotaku. I found your channel because my son likes watching your videos to improve his English. Quer dizer, como eu falei, né? Meu filho que gosta de assistir, né? Eu achei seu canal porque meu filho gosta de assistir seus vídeos para melhorar o inglês dele. I saw one of your videos checking on some YouTubers English. Quer dizer, vi seus vídeos vendo, né, como checking, quer dizer, verificando o inglês de alguns YouTubers. And would like to ask for your permission to do the same with your Portuguese. E gostaria de pedir sua permissão para fazer o mesmo com seu português. Of course, I'll do a video as respectfully as you do and would not try to tarnish your reputation. Quer dizer, eu vou fazer um vídeo como você, tão respeitosamente como você faz, e não vou tentar estragar a sua personalidade. Eu nem sei de onde tirei esse tarnish. Tarnish é coisa que eu ouço, né? Tarnish, vamos ver aqui já usando já o trackpad aqui, né? Que manchar, geralmente fala de reputação, né? Esse aqui é outro modo como eu uso o trackpad do meu computador, né? Você vai lá, aperta a palavra que você quer ver, ele já te dá os dicionários que você configura. Mas vamos lá, então vamos ver a resposta do Gavin. What's up? E aí? Júlio, muito obrigado por perguntar. Bom, isso aqui eu posso começar a fazer, já avaliando o português dele, porque aqui a gente vê a influência do inglês no português, né? Sei lá, tipo, thanks a lot for asking. Então, às vezes é diferente traduzir, é difícil traduzir o ask, porque pode ser perguntar ou pedir, né? Eu acho que em português ficaria melhor. Obrigado por pedir, né? Thanks for asking. Perguntar, obrigado por perguntar. Mas eu entendi o que ele quer dizer, né? Claro que você pode fazer o vídeo, depois compartilha comigo o link. Tem 2 youtubers que fizeram análise, dá uma olhada. E eu vi os vídeos, um é até aquele cara da Tecla SAP, cara excelente, que eu também recomendo ver o canal para você que está aprendendo inglês, né? Continuando aqui, muito obrigado pelo contato, pelo carinho, palavras de apoio e por nos seguir nas mídias sociais. Além de curtir e compartilhar as dicas dos canais. Olha o português do cara. E não há dúvida de que o canal não existiria sem pessoas legais e maravilhosas como você. Thanks a ton. Muitíssimo obrigado, né? O que eu gosto do Gavin, apesar de não seguir o canal dele, é a educação dele e o carinho, né? Uma pessoa muito simpática, né? Eu gosto muito dele como pessoa, né? Então é isso aí. É isso aí, então vamos lá pro vídeo. Vamos fazer um react aqui no português dele. Então vamos lá. Esse vídeo foi patrocinado por It. Bom, uma coisa que eu percebo não só com ele, não é coisa ruim, mas as vogais em português são muito difíceis, né? Ele começou S, quer dizer, ao invés de E, né? Então ele usou uma vogal aberta em vez de uma fechada, que é o esse, né? Mais sobre eles mais tarde no vídeo. Gente, 4 anos atrás, quando eu não teve um canal no YouTube e não estava ensinando inglês, um brasileiro me pediu uma dica de inglês. Qualquer dica, eu sou... Bom, o R também percebe-se que é bem americano, o do inglês, qualquer. Ou poderia ser R de paulista também, não sei, né? Se ele fosse Sorocaba, acho que o R ia ficar perfeito. Na hora, a dica que eu queria dar é o erro que eu mais percebia e percebo ainda de brasileiro falando inglês. É o erro que mais permite saber que alguém é brasileiro, além do sotaque. E se trata de 2 letras simples, são I, T, a palavrinha E do inglês, que sozinho não quer dizer nada. Vamos investigar agora. Vogal de novo, né? Care, ao invés de quer, né? É a questão mais vogal que eu percebo no português dele.
a origem desse erro, como soa para um nativo da língua inglesa como eu, e aí como não cometer o erro, como soar mais como um nativo da língua inglesa. Porque essa palavrinha que não quer dizer nada é preciso. Por exemplo, na frase... Aqui um erro simples de concordância, né? Essa palavra é precisa, né? Aliás, necessária, né? Ele botou preciso, mas é claro que a gente entende sem problema, né? Está chovendo, vou olhar para a janela lá fora, está chovendo. Traduzindo ao pé da letra para o inglês, isso seria is raining. Esse é exatamente o erro que eu uso, porque na verdade a frase certa é it is raining. It is raining. No português traz... Se it, o pessoal erra mesmo em inglês. Eu também pergunto se eu erro isso, porque eu não presto atenção nisso há muito tempo, né? Porém, pelo fato de estar estudando outras línguas, sabe? Isso não tem nada a ver com a coisa do Gavin. Em alemão também fala assim, né? Deve ser coisa de língua germânica. Conjugado impessoalmente, mas no inglês é preciso esse it, o sujeito da frase. Mais exemplos. Que horas são? Que no inglês é what time is it? What time is it? E a resposta, na verdade, vou usar o celular porque ninguém usa relógio hoje em dia. It is 8 o'clock. It is 8 o'clock. E o que brasileiro muitas vezes faz é omitir esse it e fica it. De novo, vogal S, né? Quer dizer, vogal aberta e fechada acho que é muito difícil para pessoa de língua inglesa. 8 o'clock. Aqui o porquê. Cada frase do inglês precisa de um sujeito. Não pode ser um sujeito implícito. Outra coisa, né? Pode, né? Não pode ser, ele falou não pode. E que, na realidade, acho que é uma grande dificuldade para não falantes de português, porque a gente que... Aliás, tem gente que nem percebe, né? Eu fui perceber que tem mudança vocálica no verbo quando eu estava, acho que no primeiro grau ainda, né? O poder é um exemplo clássico disso, né? Porque dependendo da pessoa, a vogal é aberta ou fechada. Ou seja, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, ou seja, vocês podem, vós podeis, eles podem. Então tem variação de o e o. Isso é muito difícil para um estrangeiro seguir, né? No português. Um sujeito é o quem ou o que de qualquer frase. Por exemplo, na frase eu estou correndo. Eu é o sujeito. Então, correndo, né? Ao invés de correndo. Correr é a ação, o verbo. O problema surge no português porque não é preciso incluir o pronome, o eu. Posso falar, e na verdade é muito mais comum falar somente estou correndo. Mais comum ainda falar tô correndo só. Mas no inglês é absolutamente necessário mencionar o sujeito. Então, em vez de dizer somente am running, eu preciso falar I am running, porque eu é o sujeito, sou o sujeito, eu é o sujeito. Tá tudo bom quando o sujeito é óbvio, eu estou correndo, mas que tal está chovendo? Tá chovendo. Agora é um sujeito implícito. O que tá chovendo? O céu tá chovendo, Deus tá chovendo. Isso aqui é questão de vogal também, né? O seu e céu, né? Quer dizer, a distinção de vogal aberto e fechado é muito importante, né? Ele errou aqui, em vez de falar céu, falou seu, né? Mas no caso do inglês não é questão de não existir essa vogal por exemplo, o japonês erra muito porque ele quer falar céu e fala seu. Mas é questão de, como eu falei, é questão de vogal aberta e fechada. Eu acho que é difícil, né? Nem sei. É a mesma coisa no inglês. A gente nem sabe o que é que tá chovendo, mas resta que tá chovendo. Só que, já que eu mencionei que a regra é que você precisa incluir o sujeito, não. Uma coisa muito importante que eu não mencionei. Ele está falando sobre gramática em língua portuguesa. Isso exige muito um domínio bem amplo do idioma para poder falar. Ele está explicando o idioma em outro idioma, né? Eu não vejo muita gente fazer isso, né? Parabéns, Kevin. You the man, teu cara. De falar somente is raining, a gente usa essa palavrinha it como uma espaço reservada para a frase, para ter certeza que a entendi. frase Espaço reservada? Não entendi. Certeza que a frase tenha um sujeito, e usa essa palavrinha it como uma espaço reservada. Espaço reservada? Não entendi o que ele quis dizer. Espaço reservado, talvez? Não entendi. Frase. Para ter certeza que a frase tenha um sujeito fictício, mas... fictício, né? Fictício. Faltou aí a pronúncia do C, mas beleza. Tem. Daí, it is raining. Quem sabe o que é o it? Daí também, what time is it? It
is 8 o'clock. Falando somente is raining ou is 8 o'clock, sem o it, talvez seria entendido por americano, mas talvez não. E com certeza sou estranho. Então, primeiro, lembra que se você não sabe o que é o sujeito da frase, é para usar o it. Use it. Use it. Use it. Agora, já que estávamos falando do sujeito, muitas frases têm um objeto também. Muitas frases, né? E olha, essa gramática... Eu acho que outra coisa difícil para aprender português é o gênero das palavras, que é uma coisa totalmente louca, né? E totalmente arbitrário, né? Precisa ser chata, pode ser simples. Na frase, por exemplo, você quer experimentar isso? Vogal de novo, quer, ao invés de quer, né? Oferecendo um pedacinho de comidinha. Você quer experimentar isso? Só que no português muitas vezes fica somente quer experimentar. Imagina como isso deve ser para estrangeiro. Em português dá para ocultar os dois, o sujeito, você, e o objeto, isso, querendo dizer esse pedacinho de comida. E aí a frase fica quer experimentar. No inglês, a tradução certa para a frase você quer experimentar é do you want to try it? Do you want to try it? Assim, do é para marcar uma pergunta, já fiz um vídeo completo sobre isso. You é o sujeito e aí o objeto é, mais uma vez, aquele pedacinho de comida. Mas não vou falar this little piece of food on the end of my fork. Não, vou simplificar, vai ficar it. Só. Aí, regra número 2 é que quando a frase tem um objeto, você precisa mencionar o objeto naquela frase. Precisa mencionar. You have to mention it. Vamos supor que eu experimentei aquele pedacinho de comidinha e eu falei, gostei. Posso falar, eu gostei, mas a maioria dos brasileiros falam somente gostei. Mas daí eu ouço tantos brasileiros traduzindo esse gostei no inglês como I liked. I liked. Que na verdade é bom porque eles estão lembrando que é para incluir o sujeito. I liked. Já que a ideia implícita é que tem algo que você gostou, a gente precisa mencionar isso na frase. Daí a frase certa no inglês fica I liked it. Did you like that movie? Yes, I liked. Errou! Não, isso não. Tem que ficar I liked it. Pode falar tipo I liked the movie, mas para ficar mais simples, I liked it. E com treinamento, você como brasileiro acaba sentindo a falta do it no inglês. Quando é para usar, quando não é para usar. No caso de quando é para usar para um objeto, por exemplo, talvez comece a pensar, ok, dá para incluir um isso, tipo, gostei disso, ou você quer experimentar isso, ou dá para incluir o lo lá, você quer experimentá-lo, você quer experimentar lá. Se dá para fazer isso no português, então é preciso incluir o it no inglês. Bota o it para representar... Bota, né? Ou ió, bota. Que fica implícito no português. Se você assiste aos meus vídeos antigos no canal, quando eu estava bem no início de aprender o português, eu falava... No início de aprender português? Quando eu estava começando a aprender o português, né? Sim. Acho que parece uma tradução do inglês. When I was in the beginning of learning Portuguese, eu não sei o que ele quis dizer em inglês. It is raining. Or it is snowing. O que é o it? Eu não sei, mas a gente tem que incluir lá. Explicando essa dica, eu falei tem que incluir lá. E mais tarde no mesmo vídeo... Se tem dúvida, normalmente é melhor só incluir lá. Isso mostra como funciona o cérebro de um nativo da língua inglesa. Eu estava sentindo a falta da palavrinha e quando eu estava falando português. Aí eu usava o lo. Eu gostava de usá-lo, de usá-la, de falar assim. Por isso que ele fala o e a direto, né? Comentários. Por que você está usando camisa de Corinthians? Ou foi Corinthians? Não sou fã de nenhum time em particular. Só adoro usar camiseta brasileira. Não, você recebia muitos comentários também que, nossa, o seu português está muito refinado, que você está falando como... Refinado, né? Isso aqui tá parecendo mais coisa de nordestino, né? Refinado.
Mas não era porque eu estava estudando português de jeito muito formal. Eu estava errando, na verdade, não falando de jeito informal, porque inclusive informalmente no inglês a gente usa o e. Aí eu achava que era para incluí-lo. I thought we had to include it. E eu falava assim. Antes de falar sobre os últimos exemplos e casos de quando é para usar o it no inglês, queria mencionar que daquela época, quando eu estava começando a aprender o português, eu já tive mais de 150 aulas de português particulares online com um professor particular, usando o aplicativo iTalki. Se você está aprendendo inglês ou qualquer outro idioma, eu super recomendo para aulas personalizadas e em casa, de um preço muito mais acessível. Eu tenho um link na Preço, né? descrição para você ganhar $10. A outra coisa interessante que eu lembrei agora, o Gavin não somente fala português, mas ele fala tcheco. Então, eu acho que o exemplo dele é bom para mostrar que, bom, ele vem no caso contrário nosso, que nós somos brasileiros e aprendemos inglês, e ele é falante de inglês, aprende português, e ele está aprendendo tcheco também. Parece que ele tem até um canal que ele fala em tcheco, né? Eu quero ver se eu melhoro meu polonês para tentar falar com ele em tcheco, porque os idiomas são bem parecidos, né? Experimentar. Eu adoro, meu português está melhor pra caramba, mas ainda não está perfeito. A gente está sempre melhorando. Exatamente, aí ó, eu acho que tem que ter essa atitude sempre quando a gente está aprendendo o idioma, porque nada é perfeito, nós erramos, eu erro em inglês apesar de falar fluente, erro em japonês, erro em alemão, mas é uma parte, né? A gente continua sempre aprendendo e tem sempre coisa para melhorar. Então a atitude dele aí, né? Outra coisa que eu gosto do Gavin, que eu vi ele falando em alguns vídeos, é de, por exemplo, coisa que eu gosto, que ele gosta da língua portuguesa, ele gosta do Brasil, talvez mais do que nós, né? Ele comenta em alguns vídeos dele como é que fala? Acho que chama síndrome vira-lata, né? É aquela síndrome pela qual o brasileiro acha que, por ter muita dificuldade, muita coisa ruim no Brasil, ele acha que o Brasil é o pior país do mundo, o povo brasileiro é o pior povo do mundo, e qualquer lugar tá bom, né? Eu já vi que, morando no exterior, eu vi o que tem de bom no Brasil, e eu vi que nem todo lugar é perfeito. Por exemplo, eu estou aqui no Japão há 22 anos, mas tem muito problema, e você que está no canal tem visto os vídeos que eu tenho feito sobre o Japão, e tem muita gente reclamando, falando, não gosto de Japão, vaza. Não, eu quero mostrar que tem defeito em qualquer lugar, que o Brasil, assim como o Brasil não é perfeito, não há lugar perfeito. Ele fala muito isso, e ele mostra muitas vezes mais interesse na cultura brasileira do que nós. Obrigado, Gavin. É uma jornada. Dizemos que é uma maratona, não é um sprint. Não é uma corrida rápida. Sprint é uma palavra de português? Caso seja uma palavra na frase não... Sprint, eu nem sei como fala isso em português. Sprint seria tipo uma corrida de 100 metros? Uma coisa que não é maratona. Não sei como eu falo em português. Sprint. Um sprint. No inglês, a gente precisa incluir o sujeito. Então, it is not a sprint. E não somente is not a sprint, com a tradução ao pé da letra seria do português. É verdade? Is it true? É verdade. It is true. It, mais uma vez, sendo o sujeito da frase. E mais um exemplo super comum é um prazer te conhecer. It is a pleasure to meet you. Não é somente is a pleasure to meet you. Isso soa tão brasileiro, quase não faz sentido no inglês. De preciso usar essa maldita palavrinha. O que é o it? Maldita palavrinha, né? É questão de concordância de novo, né? Sei. Ok, bom, no terceiro caso é para usar o it com objetos inanimados, ou até mesmo com animais de estimação. Primeiro vou pegar essa pedra. Nossa, ela é pesada. Wow, it is heavy. It is heavy. Eu não falo is heavy e nem falo she is heavy. Tipo, ela é pesada. A gente usa he e she no inglês somente para pessoas. Às vezes animais, mas normalmente somente para pessoas. Eu estranhei quando eu aprendi que no português dá para falar tipo, ela é pesada, mas aquela ela é um objeto inanimado. Então, em vez de falar tipo, she is heavy, wow. Isso aqui é engraçado no inglês porque ele está falando que it é para coisas inanimadas, mas a gente vendo aí programas, filmes e tal, o pessoal chama o carro de she, né? Aí já é outra coisa, né? It is heavy, que é um objeto inanimado. Mesma coisa, Inanimado. Eu tinha uma chave, onde é que eu coloquei ela? I had... A hierarquia, parece tradução direta do inglês. A hierarquia.
Eu tinha uma chave. Parece tradução direta do inglês, né? A gente não fala isso em português. I had a key. Como é que a gente fala isso em português, gente? Tô esquecendo. A gente fala simplesmente onde está a minha chave, né? Eu estava com a chave, né? Key. Where did I put it? E não, where did I put her? Where did I put it? Where did I put the key? Where did I put it? Ou quando tem mais, tipo, as chaves, onde é que eu coloquei elas? O it torna-se them. Cadê as chaves? Aqui as chaves. Where are the keys? Here they are. I found them. Mas tá faltando uma chave. Acho que o gato comeu a chave. The cat ate the key. Mas muitas vezes no inglês americano, por algum motivo, a gente chama animais de estimação, gato, cachorro, pombo, de it. Então, it, the cat, ate the key. E já que the key fica implícito, eu posso falar it ate it. It ate it. Então a minha esposa iria me perguntar, what happened to the key? E eu iria responder, it ate it. It ate it. Sujeito, verbo, objeto, it. Verbo. A questão, acho que eu percebi maior, mais de pronúncia, né? De distinção de vogais abertas e fechadas, né? Verbo, né? Verbo. Então lembre-se que nas frases do inglês tem um lugar para tudo e nada fica implícito no inglês certo. Você entendeu? Certo. Do you get it? Então isso aí, pessoal, é o vídeo do Gavin, né? Talvez eu não tenha feito jus ao português dele, que é muito bom, melhor do que muito brasileiro até, não querendo assim zombar do meu povo, mas talvez mais gramatical, eu diria assim, né? Que não quer dizer que é ruim também, né? Porque tem o português formal e português informal, é claro. Lembrando de algumas coisas que eu já vi em alguns vídeos do Gavin, mas infelizmente eu não consegui lembrar no momento que eu fiz. Eu diria sobre o português dele, deve ser uma coisa que melhorou, né? Que eu, conversando com outras pessoas, né, sobre o português dele, uma coisa que eu pensei bem mais é que ele poderia melhorar e prestar mais atenção nessas mudanças de vogal aberta e fechada, por exemplo, no verbo, né? Eu posso, né? Eu posso, né? Eu posso. Ele prestar atenção mais nessa distinção de vogal fechada e aberta, dependendo da conjugação do verbo, né? Porque acontece muito, né? O verbo poder, como eu falei anteriormente, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. Então tem diferença assim, o e ó, né? Posso, podemos, né? Isso é muito difícil, né? Algumas concordâncias não estavam corretas, porque ele talvez tenha errado o gênero da palavra, que também é coisa difícil. E uma coisa que eu percebi, não nesse vídeo, mas eu já vi em alguns vídeos que parece que ele mistura os estilos de português. Tem hora que é meio paulista, meio carioca, meio nordestino, que parece que ele morou em algumas regiões do Brasil. Eu diria para ele para focar somente em um dialeto, né? Se é que a gente pode chamar de dialeto, né? Porque não existe mesmo, né? No Brasil a gente fala falares, que muda mais um pouquinho da pronúncia e algumas palavras, né? Mas no geral o português é excelente, parabéns Gavin, e o português is awesome, man. Português excelente, eu daria um C1 para ele na boa, e pode chegar ao C2 se ele melhorar a pronúncia, né? É uma coisa mínima, mas eu não diria que é um português ruim, e eu pego esse exemplo aí para nós, brasileiros, para a gente tentar melhorar nosso inglês, né? Ouvir mais, tentar imitar mais, porque eu vi que ele imita os nativos, né? Ele falou muito sobre falar como os nativos, é importante, então o importante é escutar muito, eu no caso gosto de ler muito e aprender, então é isso aí, eu queria... Gavin, desculpa se o React não conseguiu refletir quão bom eu sou português, mas eu tive vontade de fazer esse vídeo. Eu agradeço novamente pela sua simpatia no começo e por me dar a permissão, tá bom? E para quem é aqui do canal, vai lá, assina o canal do Gavin, vai lá pegar umas dicas de inglês. E obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de dar um like, de assinar o canal se você não é assinado, de ligar as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você quiser abençoar esse canal, eu tenho conta no Patreon e no PayPal, que é Gengotaku. Eu também estou no Instagram como Gengotaku, para você me ver o meu dia a dia, ver eu tocando guitarra. E se você quer estudar japonês, eu tenho curso de japonês Gengotaku. E se você quiser ser membro do canal para ajudar mais diretamente, né, se envolver mais com o canal, tá tudo na descrição do canal. Obrigado por assistir, um abração, tchau, tchau. Thanks, Gavin. You the man.